Alô, amigos do canal AgroRussa, trazendo para vocês mais um vídeo aula, né? Dessa vez agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar um pouco sobre a mastite bovina, né? Sabemos que a mastite bovina, sem dúvida, é a doença de maior prevalência dentro das unidades de produção de leite. Ela é uma doença que gera maior custo para o produtor ao longo do ano. Ela leva a descarte de animais e, sem dúvida nenhuma, é um problema em toda unidade de produção de leite, as mastites. Então a gente vai começar a fazer como a mastite é um assunto extenso, né? É uma doença de grande importância. A gente vai separar isso em 3 ou 4 apresentações para que a gente possa, ao longo do tempo, explicando, né, passando para vocês de uma forma mais didática a questão da mastite, a questão dos conceitos. Nós vamos entrar depois na questão de tratamento, vamos falar um pouco sobre a estrutura, sobre os cuidados de manejo e higiene de ordenha. A gente vai entrar um pouco nesse assunto. Nesse momento agora, a gente vai começar a fazer a apresentação para vocês, falando sobre mastite bovina, os conceitos iniciais, né? Lá na frente, para nós entendermos melhor a mastite, nós temos que ter alguns conceitos, algumas definições para a gente ter um melhor entendimento. Então vamos lá, mastite bovina, né? Qual é a definição? Mastite bovina, ela é um processo inflamatório da glândula mamária, tendo como principal causa a ação de micro-organismos. E aqui nós incluímos bactérias, fungos e alguns vírus. Vírus muito raro, mas basicamente os principais agentes que provocam a mastite bovina são as bactérias e os fungos, sendo as bactérias a de maior prevalência, a mais importante. Então nós falamos que a mastite era um processo inflamatório, né? O processo inflamatório é algo que vai acontecendo ao longo do tempo. Nós vamos falar um pouquinho de inflamação, que é preciso entender a inflamação para entender a mastite. E falando também que ela é provocada por micro-organismos. Então, nós temos que ter ideia do que são micro-organismos. Micro-organismos são seres vivos que estão aí espalhados em todo canto no ambiente. Eles se apresentam de diversas formas, podendo ter assim, dois diplococos, tem essa formulazinha aqui que parece uma salsicha, vibriões, espiros, temos streptococcus, estafilococos. Então há uma série de formatos desses pequenos micro-organismos que nós não conseguimos ver a olho nu. Esses organismos são vistos através da microscopia ou microscopia eletrônica. E eles estão aí espalhados pela natureza e são os agentes que provocam a mastite, né? Não existe essa história que mastite é quando o sapo mama na vaca, né? Que eu ia falar isso, né? Um protótipo me falou isso uma vez. É sapo que mama em vaca, né? Não é nada disso. Então são esses micro-organismos que estão espalhados na natureza que provocam essa doença, né? E já foram identificados mais de 100 tipos de micro-organismos diferentes causadores de mastite. É isso? Então isso é importante que a gente tem que saber. Bom, e aí eu sempre gosto de trazer algumas imagens para a gente ter alguma noção. Fala assim em micro-organismo e que tamanho é uma bactéria que provoca mastite. Vamos passar aqui para vocês. Aqui é uma réguazinha, isso é um desenho esquemático, uma réguazinha, essa réguazinha de colégio, que ela vem no tamanho de 10 centímetros ou 30 centímetros. Então a gente vê que essa réguazinha ela vem marcado em milímetro e centímetro. Eu peguei aqui uma visão, aqui nós temos 0 a 10 centímetros, né? E entre 3 e o quarto que nós temos, que nós chamamos de centímetro, né? 1 centímetro. Todo esse centímetro ele é dividido em 10 tracinhos. Cada tracinho desse nós chamamos de milímetro, ou seja, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então você pega um espaço desse que nós chamamos de milímetro e dividimos por 1000. Imagine só o tamanho disso. Divide isso aqui em 1000 vezes. Você vai dividindo, divide-se 1000 vezes. Então o tamanho dessa divisão nós chamamos de micro ou micômetro. Pois bem, essas bactérias que causam mastite, o tamanho dela é em torno de meio a 1 micra. Então são organismos vivos, seres vivos que estão aí na natureza das suas mais diversas formas
entendeu? Mais de 100 tipos de micro-organismos desses que podem entrar no peito de uma vaca e provocar mastite. E o tamanho é isso, de meio a 1 micra. Nós não conseguimos ver esse organismo a olho nu. Bom, falando também que a mastite era um processo inflamatório, e é importante a gente ter uma noção, um pouco de entendimento do que é inflamação. Eu vou tentar aqui com essa apresentação explicar um pouquinho de inflamação para vocês. Bom, aqui é um retrato de um tecido que foi lesionado. Pronto, aqui nós temos o vaso sanguíneo, aqui temos as células vermelhas e aqui tem essas células brancas que são as nossas células de defesa. Então, quando nós recebemos qualquer tipo de injúria à nossa pele, vamos pegar como exemplo uma pele que fica fácil a gente entender o processo inflamatório. Então, o que é que acontece? Os micro-organismos que estão na água, no mar, que estão na própria pele, esses micro-organismos entram e começam a contaminar o ferimento. Eles vão se multiplicando, né? Então, a multiplicação desses micro-organismos faz com que o tecido responda. De que forma? E aí, essas células brancas da memória, elas começam a chegar, saem do vaso sanguíneo e vão se localizando aqui em todo o tecido lesionado com a finalidade, essa célula branca, a finalidade dela é destruir os micro-organismos, tá ok? É assim que funciona. Só que esse processo, essas células chegar no tecido lesionado e provocar a destruição dessas células, isso provoca o que nós chamamos de inflamação. E toda inflamação, ela tem os seus sinais cardeais, que é o calor, né? A região fica quente, ela tem rubor, a região fica vermelha, a região fica dolorida e você tem um aumento de volume. Todo mundo que leva um corte na pele percebe isso, né? Na hora do corte, você não sente nada, com 5, 6 horas começa a ficar quente, ficar vermelho, dói. E aí aquela área que é lesionada vai aumentando. Isso aí é o processo inflamatório. E após o processo inflamatório, os tecidos começam um processo de regeneração, de reparação tecidual. Ou seja, essas áreas que são lesadas, elas têm que ser reparadas. E aí o organismo começa uma série de ações com a finalidade de fazer a reparação dos tecidos. Então, de forma geral, esse é o processo inflamatório. No caso das mastites, nós não temos essa lesão propriamente dito. Nós temos os micro-organismos que entram no teto e começam a danificar a estrutura das células epiteliais, que eu vou explicar lá na frente, ok? Pronto, mas em linhas gerais, esse é o processo inflamatório. Bom, a gente falou que essas células brancas aqui, elas saem dos vasos sanguíneos e se deslocam em torno do processo para destruir essas células. E aqui está uma foto bem bacana, né? Que a finalidade dessas células brancas, dos neutrófilos, leucócitos, propriamente dito, né? São as células brancas, é destruir esses micro-organismos que estão fazendo parte do processo infeccioso. Então está aqui, qual é a função das células brancas? Combater os micro-organismos que têm acesso aos tecidos orgânicos. Só que essas células nossas que saem do vaso sanguíneo com a finalidade de destruir os micro-organismos, muitas vezes uma parte do nosso tecido também é destruído. Então, quando você junta células, entendeu? Leucócitos, bactérias e uma parte daquele tecido que é danificado, isso aí é o que nós chamamos de pus, né? O pus é o resultado final desse processo de inflamação e reparação do tecido, tá ok? Isso é só definições para a gente entender. Para a gente entender o que são células somáticas, nós temos que entender o que são células brancas, temos que entender qual é a finalidade dessas células brancas no processo inflamatório. Ou seja, essas células, elas estão circulando nos vasos sanguíneos, mas quando elas percebem que existe algum processo inflamatório, infeccioso, inflamatório, olha, elas saem do vaso e aí elas começam nos tecidos, entendeu? Fazer o trabalho delas, que é identificar esse micro-organismo e matar esse micro-organismo. Só que isso aí, elas também morrem e uma parte do tecido é danificado. Então tudo isso aí junta é o que nós chamamos de pus. Bom, e aí o processo inflamatório, após a sequência do processo inflamatório, vem a reparação dos tecidos.
E agora, gente, isso é importante. O processo de reparação de tecidos pode ocorrer basicamente de 2 a 3 formas. O primeiro processo é quando o tecido sofre o que nós chamamos de regeneração, ou seja, o tecido ele é danificado, ele se regenera. Quando isso acontece, o tecido ele mantém a estrutura e a função do tecido normal. Mas se a lesão for um pouco mais grave, o tecido não consegue se regenerar, ele sofre um processo de cicatrização. E o que é que acontece com a cicatrização? Aí o tecido formado já perde a estrutura e a função do tecido inicial. E aí eu vou pegar como exemplo, quando você leva um cortezinho na pele pequena, para a gente entender, com pouco tempo você nota que aquele tecido cicatriza e você percebe que poucas vezes fica a marca, às vezes não fica nem a marca. Quando a lesão é maior, se nota que forma um tecido branco, que é a cicatrização que a gente chama, entendeu? Que é um tecido que muitas vezes já não nasce mais o pelo, não é mais o mesmo tecido da pele. Então isso é o processo de cicatrização. E se esse processo de inflamatório for mais grave ainda, ou seja, for mais duradouro, tiver a quantidade de agente mais específico, ainda pode ter um terceiro, que é a formação do abscesso, né? Que popularmente a gente conhece, que é o chamado aqueles caroços que se formam quando você corta e está cheio de pus, né? Pronto, isso também já é uma consequência de uma regeneração dos tecidos induzido por um processo inflamatório. Então, normalmente nós temos essas 3 reparações do tecido, ou regeneração, ou cicatrização, ou então formação de abscesso. Essas 3 coisas, regeneração, cicatrização e formação de abscesso, é o que nós temos corriqueiramente nas vacas que sofrem mastite. Dependendo da mastite, dependendo do grau, dependendo do agente, nós podemos ter regeneração do tecido, podemos ter cicatrização do tecido e podemos ter formação do abscesso. Quem é que não viu já abscesso em mastite provocar abscesso em vacas? Não é muito comum, mas a gente sempre conta isso com uma certa frequência, tá ok? Então aqui uma foto bem prática, para entendimento. Aqui é o tecido normal, ó. Aqui o tecido recebeu uma leve lesão, e essa lesão, o tecido depois se regenerar, ó, as células retornaram às células originais, o organismo regenerou, e aqui a lesão já foi mais grave, o organismo não conseguiu regenerar e formou uma cicatriz, ó. Veja que aqui não existe mais a presença das células. Então, a mesma coisa ocorre dentro da glândula mamária. Então, aqui nós estamos uma foto de um tecido epitelial, mas dentro da glândula mamária ocorre a mesma coisa. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos lá. Vamos entender a anatomia do úbere. O úbere da vaca, ele é parecido como se fosse cheio de uma estrutura, como se fosse, digamos, os cachos de uva, certo? Pronto. Então aqueles cachozinhos nós chamamos de lóbulos, e a uvazinha nós chamamos de alvéolo. Pronto, ó, tá vendo aqui, ó. Então isso aqui, ó, é o formatozinho de cacho de uva. Aqui nós temos ductos, que o leite é formado aqui, ele vai descendo pelos ductos e se acumula aqui na cisterna da glândula, ou então na cisterna do teto. Mas a estrutura é essa. Agora vamos pegar um pedacinho desse aqui, ó, que nós chamamos de... Esse aqui é o lóbulo, né? Mas isso aqui é o alvéolo. Então aqui nós temos a estrutura do alvéolo. O alvéolo é isso aqui, gente. Ó. Aqui é onde passa os nervos, aqui é onde passa células mioepiteliais e aqui é onde passa o sangue. Tá ok? Ó. Aqui ficam as células e essas células são responsáveis pela produção do leite. Tá ok? Então o que acontece? É isso que acontece quando uma vaca sofre de mastite. Aqui nós temos a representação de micro-organismos. Aqui você tem 1, 2, 3 tipos de micro-organismos. Esse micro-organismo ele entra no canal do teto e aí ele pode se alojar aqui, ó. Ele pode se alojar aqui. Ele pode se alojar aqui, como ele pode se alojar nas partes mais altas da glândula mamária. Isso lá na frente, quando nós for falar em tratamento de mastite, há uma definição importante
e nós classificamos a mastite baixa, a mastite média e a mastite alta. A gente vai falar isso quando falar sobre tratamento, tá ok? Então é isso. Então, dependendo da estrutura do agente, então, ou seja, esses micro-organismos eles podem praticamente contaminar, infeccionar qualquer estrutura da glândula mamária, ok? Bom, eu vou me atentar aqui um pouquinho, que aqui para a gente entender basicamente como é que é o processo da mastite, né? Vamos entender o seguinte, aqui um micro-organismo, ele entrou no canal do dedo, né? E aqui ele veio aqui e se alojou num alvéolo desse, tá ok? Ó, o micro-organismo chegou aqui no alvéolo. Então, o que é que vai acontecer com esse micro-organismo aqui? Ele chega nesse alvéolo, né? Então, acontece isso. Vamos lá. Aqui nós temos 3 situações representativas. Cada situação dessa é uma bactéria. Então, aqui nós temos, ó, como se fosse um alvéolo, lembrando que isso aqui é como se fosse isso aqui, ó, é uma, opa, desculpa, meu Deus, desculpe, pronto, isso aqui é como se fosse essa estrutura aqui, ó, o alvéolo, certo? Ó, como se fosse um alvéolo. Vamos lá, então aqui nós temos o sangue, aqui nós temos as células da glândula, células epiteliais glandulares, e aqui é o leite. Então, os elementos saem do sangue, passam por essas células, são metabolizados e aqui do lado de cá fica o leite. Exemplo, a proteína do leite e a caseína. Não existe caseína no sangue, mas os aminoácidos do sangue entram na célula. Essa célula pega os aminoácidos do sangue e libera a caseína para o leite. O sangue não tem lactose, não. O leite não tem lactose, o leite tem glicose. Mas essas células aqui, ó, elas pegam, captam a glicose do sangue, produz a galactose e aí ela junta glicose e mais galactose e forma lactose. Então é assim que funciona. E assim vai passando. E aí os lipídios, aí são os minerais. Os minerais simplesmente eles passam sem ser metabolizados. Então essas células aqui são as células responsáveis pela produção do leite. Elas captam os nutrientes do sangue e aqui elas passam a sintetizar os elementos do leite. Então o que é que acontece quando uma bactéria chega num alvéolo? Então, primeira coisa, como o leite é um bom meio de cultura, essas bactérias começam a se multiplicar, né? Elas vão se multiplicando. A multiplicação bacteriana, ela produz toxina, tá ok? Vamos entender isso. Multiplicação bacteriana, toda multiplicação bacteriana, ela produz toxina. Umas menos grave, outras mais graves, outras letais, entendeu? Pronto. O que acontece? Só que existe bactérias aqui que eu chamei bactéria 1, tipo 1. Essa bactéria, ela se multiplica e produz toxina, mas essas toxinas que essa bactéria produz, elas não têm muito ou quase nenhum efeito nessas células. Então essas toxinas, elas vão alterar a composição do leite. Vou pegar um exemplo bem característico, o ácido lático. Pronto, o ácido lático é uma substância. Eu estou usando o termo toxina para a gente entender, mas não é que o ácido lático seja uma toxina, não é isso. Entendeu? Ou seja, essas bactérias no seu processo de multiplicação, eles vão liberando aquelas substâncias que para elas não são importantes. Então a bactéria transforma a glicose, fermenta a glicose até ácido lático, e o ácido lático ela bota para fora. E esse ácido lático, ele, na presença do leite, ele faz com que o leite perca aquela característica de liquidez. Então o leite começa a formar grumos, coagular, pela presença do ácido lático. Então isso é que acontece. Então existem bactérias que elas têm uma característica de suas toxinas, elas alteram a composição do leite, porém elas não são produtoras de toxinas que danificam o epitélio celular, ok? É isso que a gente tem que começar a entender da agora por diante. Segundo, um outro tipo de bactérias, entendeu? Ela pode contaminar o alvéolo. No alvéolo elas vão se multiplicando.
Nessa multiplicação, ela produz também essas mesmas toxinas que vão danificar, que vão fazer com que o leite perda a sua característica de fluidez, de coágulo, que não fica mais o leite normal. Mas esse tipo de bactéria aqui, ele já produz uma outra substância, que nós chamamos de toxina 2, que essa toxina, olha, ela já começa a destruir essas células que são responsáveis pela produção do leite. Quando essas células são destruídas, o que acontece? Ó? Começa a ficar um espaço aqui, que é preenchido pelas células, e essas células é quem faz a filtração, né? Ou seja, elas colhem, ela absorve o elemento do sangue, e aquilo que é importante, ela como se diz, ela libera para o leite. Então, essa toxina aqui, ó, ela já tem um poder de danificar essas células responsáveis pela produção do leite. Vamos ver aqui um terceiro tipo de bactéria, né? Aqui a bactéria, um terceiro grupo de bactérias. Ela já tem um poder, ela vai se multiplicando com as outras. Nessa multiplicação, ela também produz as suas toxinas que alteram a composição do leite. Mas existem bactérias que produzem substâncias, nós chamamos de T3. Essas substâncias são extremamente agressivas às células epiteliais. E aqui nós fizemos um desenhozinho, ó, que as células sendo destruídas, está vendo? Ó? E o que acontece quando essas células são destruídas? E aí, ó, grandes moléculas do sangue passam para o leite. Aqui nós podemos ter a passagem de grandes proteínas, entendeu? Como a proteína plasmática, as proteínas fibrinolíticas, e aqui mesmo até o caso daquelas mastites que você percebe que existe presente em muito sangue. Isso é quando ocorre, né, esse sintoma e a gente identificou por aqui, ó, ou seja, as células epiteliais são destruídas, então começa a passar muitos constituintes do próprio sangue e se mistura com leite, e essa situação aqui é aquela que realmente o leite perde total característica de aspecto lácteo. Então a gente tentou fazer essas três imagens para a gente entender por que é que você vê mastite de forma tão diferente. Aquela mastitezinha que está lá, que você só percebe que você vai tirar um leite, aparece os grumbozinhos e você não percebe que a glândula mamária está inchada. É isso aqui, ó, é a situação, ou seja, são bactérias que elas não são muito agressivas ao tecido epitelial, ao tecido que produz o leite, né? Já tem bactérias que já têm essa natureza de produzir algumas substâncias que elas são tóxicas dessas células, e aí já é aquela mastite que se apresenta um pouco mais grave. E essas bactérias que produzem substâncias muito tóxicas às células epiteliais da glândula mamária, destruindo essas células, ela tem essa característica de, com essa destruição, haver muita passagem de elementos do sangue. E aí você nota que realmente o leite perde até aquele aspecto de leite, ficando com aspecto de soro, entendeu? Um soro fino, não é isso? Então é por isso que ocorre essa diferença, porque existe muito tipo de micro-organismos que causam mastite. Cada micro-organismo tem a sua particularidade. Tem micro-organismo que não produz toxinas que lesam as células, tem micro-organismo que produz alguns tipos, e já tem micro-organismos que produzem toxinas que são altamente agressivos às células mamárias, ok? Então esse entendimento é importante para a gente entender as formas da manifestação que as mastites aparecem. E aqui nós temos a origem das substâncias que alteram a composição do leite durante a mastite. Então essas substâncias, né, que ficam aqui, que alteram a composição do leite, basicamente elas são de origem do metabolismo bacteriano, que aqui nós falamos dos ácidos, do processo fermentativo, o ácido lático, o ácido butírico. Então esses ácidos produzidos aqui, ó, que nós chamamos como T1, eles alteram a característica do leite, por isso que o leite começa a formar aqueles grumos. Existem também as substâncias que estão presentes nessas células, quando essas células são destruídas, o RNA, o DNA, o material, as enzimas digestivas, as proteínas que estão nessas células também, elas são
se mistura com o conteúdo do leite. E existe um terceiro, substâncias, que é essa substância do plasma sanguíneo pela lesão celular dos alvéolos. Exemplo, os minerais, proteínas, plasmáticos, leucócitos. E aqui passa a ser essa situação onde a destruição das células dos alveolares da glândula mamária começa a passar grandes moléculas, principalmente aqui praticamente essa estrutura perde o poder de filtro, né? Aqui começa a passar muitas, o próprio sangue, que são as hemácias, que são células grandes, vai passando aqui muito soro, muita fibrina, proteína plasmática. Então aqui você tem uma completa desorganização da secreção láctea, ficando o leite muitas vezes com um aspecto completamente diferente daquilo que nós conhecemos como leite, ok? Então, gente, essa estrutura, esse processo inflamatório que a glândula mamária sofre, ele tem umas consequências muito grandes no produtor, as perdas tão grandes. E aqui foi um trabalho desenvolvido pela Embrapa, onde se avaliou os prejuízos provocados pela mastite. 8% tratamento, 8% descarte de leite e 70% é redução da produção de leite. Ou seja, qual é o maior prejuízo da mastite? O maior prejuízo da mastite é justamente essas estruturas quando são danificadas. O que acontece? Se a agressão for muito forte, elas vão sofrer um processo de cicatrização ou abscesso. E as áreas cicatrizadas, elas não produzem mais leite. Então, o maior prejuízo das mastites não é tratamento, não é esse. É toda a vida, quando um úmero tem mastite, você pode ter certeza. Aí você já perdeu 10%, 15%, 20% da produção daquele quarto, entendeu? E à medida que o tempo vai passando, que as mastites vão se cronificando, esse processo vai se perpetuando, tá ok? Vamos falar um pouco agora do ciclo de infecções das mastites, né? Veja que aqui a gente está falando para vocês assim os conceitos gerais, tá bom? Falamos no conceito de inflamação, de micro-organismo, já falamos o conceito de que forma os micro-organismos agridem a glândula mamária. Isso é importante, esse entendimento, ó. Basicamente, eles podem agredir só alterando o leite, eles podem agredir alterando o leite ou levando uma leve destruição das células, ou ele pode ter uma agressão muito forte, onde tanto o leite como as células são agredidas. Basicamente são esses três processos que ocorrem no processo da mastite. Isso vai depender basicamente muito mais no tipo de micro-organismo que o animal se infecta, ou então também da imunidade do animal, que também é importante para barrar esse processo, entendeu? Vamos lá. Bom, agora o ciclo de infecção das mastites. Como é que uma vaca se contamina? Como é que uma vaca pega mastite, né? Existe a história de vaca pegou mastite porque o sapo mamou, né? Então, nós falamos no começo que sempre é um processo infeccioso, sempre é algum micro-organismo que entra dentro da glândula mamária. E esse micro-organismo pode chegar na glândula mamária por três vias. Ou primeiro, esse micro-organismo está no solo, e do solo esse micro-organismo ele entrou na glândula mamária, ou esse micro-organismo está no útero de uma vaca, ó. E durante a ordenha, ela saiu de útero de uma vaca e entrou no útero de outra. Nós chamamos de mastite do útero para o útero. E há um terceiro mecanismo, que esse não ocorre, bem menos comum, é quando nos processos infecciosos sistêmicos, entendeu? As doenças que se instalam, por exemplo, no pulmão, uma vaca que teve uma pneumonia pulmonar, esse micro-organismo pode se alojar na mama e provocar uma mamite tuberculosa. Ou então um animal que teve uma metrite, ou então um animal que teve uma leptospirose, ou então doenças que acometem o quadro sistêmico do animal, esse micro-organismo pode se alojar na glândula mamária e desenvolver a mastite. Tanto nós podemos ter mastite por leptospira, podemos ter mastite por brucelose, pode acontecer também. A brucelose também, né? Ou seja, a brucelose que é basicamente uma doença reprodutiva, também pode se instalar também
na glândula mamária, e bem características, brucelose e tuberculose, entendeu? Que são doenças que podem atingir, podem provocar uma mastite de forma secundária pelo processo infeccioso sistêmico. Então são essas três formas que a mastite pode entrar no rebanho: ou quando o agente do solo entra no peito, ou quando o agente está no peito de uma vaca e é transferida para o peito de outra vaca durante a ordenha, ou então quando a vaca tem alguma doença sistêmica e essa doença acaba atingindo o aparelho mamário. Bom, e aqui também para a gente tomar conhecimento que as mastites elas são transmitidas do ambiente para as tetas e das tetas para a testa durante a ordenha, ou seja, a ordenha é o principal fator de disseminação das mastites, né? E aí porque aqui nós temos como ocorre a infecção, ó, aqui está aqui os micro-organismos estão no teto, e esse micro-organismo durante o processo de ordenha eles podem entrar dentro da glândula mamária, entendeu? Ó, e aqui todo o processo de ordenha, por isso que a ordenha é um fator essencial no controle da mastite, porque é quando a estrutura mamária está mais sensível, está mais exposta à ação dos contaminantes, que é no momento justamente que ela relaxa o esfíncter para o leite descer. É nesse momento que o útero se torna mais, digamos, susceptível a ser contaminado por esse micro-organismo, ok? Bom, aí aqui nós vamos falar um pouquinho das classificações das mastites. Essas classificações já são bem características para a gente entender a definição da mastite de acordo com a apresentação, né? Aí nós temos a mastite clínica. Ela é caracterizada pelos sinais evidentes tanto na glândula mamária como na característica do leite. Então aqui você percebe ou pela mama ou pelo leite que existe alteração. Olha, na glândula mamária você percebe o aumento de volume, você percebe o calor, a glândula está quente, ela está dura, ela está endurecida. Então existe uma alteração na glândula mamária. E no leite você percebe a presença de grumos, de pus, de sangue, de aspecto de soro. Então você percebe que há uma alteração bem visível, tanto no leite como na glândula. Quando isso ocorre, nós chamamos de mastite clínica, ou seja, aquela que o olho percebe, você tocando você percebe. Existe uma mastite que nós chamamos de subclínica, que é caracterizado por não apresentar nenhum sinal evidente, tanto na glândula mamária como no leite. Ou seja, a vaca ela está infectada, mas o leite você não percebe nenhuma alteração, e quando você palpa a glândula mamária você também não consegue perceber isso de forma precisa. Agora, existem alguns testes que podem detectar que essa mastite está presente no rebanho. Olha, tá ok? É basicamente essa. Porém, o exame específico pode determinar o aumento da quantidade de células somáticas, o aumento dessa célula, que é indicativo do processo inflamatório. Nós chamamos isso de mastite subclínica, né? E vamos ter aqui uma definição importante. No leite de um animal sadio, encontra-se normalmente em torno de 300 mil células por ml. Que essas células nós chamamos, são basicamente, a maior parte dessas células são as células somáticas, que são os leucócitos. Quando no quarto mamário ocorre a entrada de bactéria por falha no processo de ordenha, as vacas respondem aumentando a produção de células somáticas, tá vendo? Ou seja, a bactéria entrou, começa a se multiplicar, aí a glândula mamária responde. Ela responde de que forma? Aumentando as células somáticas, que são aquelas células brancas que foi lá no começo, que vão fazer o quê? Elas vão destruir os micro-organismos que estão se multiplicando na glândula mamária. Então, o aumento da quantidade dessas células somáticas no leite é o fator que caracteriza a mastite subclínica. E aí está bem característico. A mastite subclínica ela é caracterizada justamente pelo aumento dessas células, entendeu? Que vão fazer o combate desse micro-organismo. Mastite clínica. Existe também a classificação da mastite com relação aos agentes, né? Aí nós chamamos de a mastite contagiosa. Os micro-organismos causadores, eles têm predileção pelo ambiente da glândula mamária, ou seja, são micro-organismos. Nós falamos que existe muito micro-organismo que causam mastite,
Só que tem alguns micro-organismos que gostam, eles têm predileção de viver na glândula mamária. E normalmente essas bactérias, elas não são muito agressivas ao tecido mamário, por isso que a gente não percebe, por isso que a gente não, às vezes elas vão se perpetuando no rebanho, você não consegue identificar de forma precisa, né? Então, normalmente apreende-se na forma crônica, né? O úbrio normal e o leite está normal, mas quando você faz a prova para identificar as células somáticas, você percebe que essas mastites existem. Então, elas são contagiosas por causa disso, porque aqui, nesse exemplo aqui, ó, aqui é onde está a maior parte das mastites contagiosas, ou seja, os agentes, elas gostam muito de estarem crescendo dentro da glândula mamária. E aí, durante a ordenha, ela vai passando de um para o outro. Já as mastites ambientais, não, os micro-organismos estão aqui, ó, no solo, na água, nas canaletas, onde os animais, na cama, onde os animais ficam, né? Esses micro-organismos, eles tendem a viver no ambiente. Nós chamamos de mastite ambiental. Os agentes micro-organismos causadores têm predileção pelo ambiente fora da glândula mamária. Fica no esterco, fica no solo, fica nas aguadas. Normalmente a presença na forma aguda, úbrio muito inchado, dolorido, secreção perdendo aspecto de leite. Então, de regra geral, essas mastites que de uma ordenha para outra, você percebe que houve uma contaminação muito forte, ou seja, a mastite ela veio pesada, normalmente são provocadas pelos ambientes, né? Enquanto essas mastites que vão chegando de forma mais lenta, elas tendem a ser mais contagiosas. Isso é uma regra geral, tá bom? Outra coisa importante também é o entendimento que as lesões de teto, todas as lesões de teto, elas é um fator que e muito dissemina as mastites no rebanho, certo? Então cuidado, essas vacas que apresentam lesão de teto tem que ser imediatamente cuidado, tem um cuidado todo especial de usar um tratamento tópico, né, para você poder recuperar essas vacas o mais rápido possível. Lesão de teto, né, é um fator disseminador de mastite no rebanho, tá ok? E células somáticas, como nós falamos antes, né, são as células de defesa que o organismo mal produz em função de alguns processos inflamatórios. Essas células passam da corrente sanguínea para a mama e os testes que avaliam essas células somáticas no leite é conhecido como contagem de células somáticas, onde aqui a gente vai falar na frente sobre, quando falar sobre o controle da mastite, essas provas em que a gente usa que é o California Mastite Test, que é uma forma indiretamente você está medindo a quantidade de células somáticas que está presente no leite. E voltando logo no começo, quando a gente falou de processo inflamatório, nós vimos que o processo inflamatório ele desencadeia, entendeu? Automaticamente a passagem de células do sangue para o leite, né? Essas células que passam em grandes quantidades, que é justamente nós chamamos de células somáticas, e quando elas aumentam demais no leite, entendeu? É indicativo que existe um processo infeccioso na glândula mamária, entendeu? Então aqui é o processo, o processo de contagem eletrônica que existe nos grandes laboratórios para determinar essa contagem de células somáticas. Aqui também é importante, né? Isso também é um trabalho da Embrapa, onde se avaliou a quantidade de células somáticas e percentual de animais infectados. Veja que com abaixo de 250 células somáticas, você tem 6% de animais infectados. À medida que as células somáticas do rebanho vão aumentando, ó, 250, 700, 650, 1 milhão, o que vai acontecendo com o percentual de animais infectados e vai aumentando. Por isso que a gente fala muito que as células somáticas, elas são na verdade um bom mecanismo para você ao longo do ano avaliar como é que está a sanidade da glândula mamária. Lembrando que nem sempre glândula mamária que não tem leite normal, que não tem nenhuma alteração normal, quer dizer que essa glândula ela esteja isenta de mastite. Ela pode sim ter uma mastite de que forma subclínica, entendeu? E essa é a mastite, digamos, mais prejudicial ao rebanho, porque ela vai se apresentando de forma silenciosa. E o que acontece com ela? Ao longo do tempo, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ao longo do tempo, as áreas que vão sendo lesionadas vão se transformando
basicamente em área de cicatriz. E essas áreas que sofrem cicatriz, o tecido que sofre esse processo de cicatriz, ele não exerce mais a sua função, ou seja, essas estruturas aqui, elas não conseguem mais produzir leite. É o que a gente representou aqui, ou seja, essas células aqui, elas podem ser lesionadas, mas ela pode ainda se regenerar. Quando ela não se regenera, o que acontece aqui? Ó? Aqui se forma uma camada, um tecido fibroso ou até mesmo um tecido de abscesso, tá bom? E essas áreas que são danificadas, ela não consegue mais produzir leite. Então, à medida que o tempo vai passando, que essa mastite vai caminhando, esse quarto mamário ele vai perdendo a sua capacidade de produzir leite. É isso que a gente queria apresentar nessa apresentação, né? E obrigado pela atenção a todos. E posteriormente nós estamos trazendo mais um segundo vídeo falando sobre a mastite bovina.